Tá, agora a gente vai começar a desenvolver os componentes, né? Vamos primeiro desenvolver esse componente de botão, tá? Esse botão de login social e esse botão aqui de submit, de e-mail e senha, ele é o mesmo componente, né? Tá? Ele é um componente e a gente passa as propriedades de acordo com a especificação de cada botão. Então, a gente vai criar esse componente agora. Mas primeiro, bora fechar isso aqui. Fecha isso aqui. Vamos comitar isso que a gente já fez, né? Git add, git commit, git create house. Como eu disse, eu tinha mudado de ambiente. Eu mudei de ambiente, voltei pro Windows. Aí eu não usei ainda o Git aqui nesse projeto. Username, beleza. Ctrl R, Git config name. Agora sim. Então, git commit, git house. Vai rodar o lint. Rodar o teste. O teste vai quebrar porque eu acho que eu tirei o header lá. Não. Tá. Então, comitamos o que já tinha feito. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui dentro de componentes. Tá? Não, é porque eu deixei só de usar o head, né? Não excluí o componente, só deixei de usar. Por isso que o teste não quebrou. Então aqui dentro de components, nós vamos criar a pasta, vai ter o buttons. Button. E vamos criar um arquivo de teste. Index. Vou chamar de button.test.tsx. E vamos começar aqui. Eu vou começar pelo teste porque eu já sei o que eu preciso, né? Então, eu já sei o que eu espero do botão, o comportamento, quais são as propriedades que a gente precisa do botão. Então, eu vou começando aqui pelos testes. E aí a gente pode... Eu vou fazendo aqui e vou implementando para o teste passar. Então, primeiro, nós vamos usar aqui vamos importar aquele arquivo de helper do teste que a gente configurou na aula anterior e vamos usar ele. Ele está dentro de utils /teste. Ele não apareceu aqui porque eu botei 2 from, né? Muito bom isso. Nós vamos precisar do render customizado que a gente fez lá, do screen, e vamos precisar do user event. User event. Isso. Para quem não lembra, a gente criou aqui esse helper que vai nos ajudar nos testes, né? Tem aula aí que eu gravei explicando para que funciona esse helper. Então, vamos lá. Vamos usar um describe. Aqui
nós vamos chamar de button component. Ele recebe também uma function. Então aqui dentro do describe a gente organiza os nossos testes, né? A gente pode chamar de, para escrever o primeiro teste, a gente pode chamar de it ou teste. Eu prefiro teste porque para mim fica mais intuitivo, né? O que a gente quer nesse primeiro teste? O nosso botão, se a gente ver aqui, ó, cadê? Aqui, ó, se a gente ver, ó, o nosso botão, ele poderá ter uma imagem, um ícone e o texto. E poderá ter um botão que tem apenas texto, não tenha ícone, tá? Então, a gente vai testar primeiro o botão sem ícone, apenas com texto. Então, primeiro aqui a gente vai... O teste a gente pode chamar de should be able... Deve ser capaz de renderizar apenas o texto, tá? Acho que fica mais ou menos assim. Should be deve ser capaz de renderizar apenas o texto, né? Vou deixar assim, qualquer coisa vocês me corrigem aí no inglês, como é que ficaria melhor. Nós vamos usar o render, que importamos lá em cima, para renderizar o nosso componente. A gente vai renderizar o nosso componente, que será chamado de button. E ele terá uma propriedade chamada text. E o texto do botão, a gente vai chamar aqui de text button. TSX, beleza. Aqui te fecha. Tá, então o teste aqui ele está reclamando porque esse botão não existe, tá? Vamos já tentar fazer ele passar. Então, para eu testar, eu quero saber primeiro que eu quero saber se esse botão, o elemento botão, ele existe, né? Se esse elemento botão existir, eu tenho que ser capaz de pegar ele. Então, a gente vai usar aqui const button element. Vamos usar o screen, que importamos lá em cima. E aqui dentro do screen a gente tem vários métodos para poder utilizar e manipular DOM por meio dos testes, né? Então, get by rule. Get by rule. E essa rule é um button. Então, quando a gente tem um botão na árvore DOM, existe uma rule dele, que é o button. No caso de um header, de um título, é um heading. Né? A rule do título é um heading. É um heading que é o título, que é o H1, H2, H3. Tá? Então a gente quer ver se esse botão, a gente quer acessar esse botão. Tá? E a gente quer também, verificar se o texto desse botão, ele também existe. Então, vamos usar o screen e usar o método get by text. Qual é o texto que vai ter no nosso botão? Esse texto aqui, esse texto
que vai ser passado pela props aqui nesse botão. Daí, eu vou escrever as minhas assertivas. Então, expect. Então, eu espero que o button element ele esteja definido. Ele exista. Quando a gente usa o jest, no caso aqui seria to be in the document. Seria assim. To be in the document. Mas esse método ele não existe no VTest. No VTest é to be defined. Saber se esse elemento ele está definido na nossa... Ele existe na nossa árvore DOM, né? Então, a gente vai pegar agora, fazer a mesma coisa com esse elemento do texto. Beleza. Agora, vamos aqui. Cadê? Vamos aqui. Vamos clear. Essa aula vai demorar um pouco, porque a gente está escrevendo teste, né? Então, vai ser um pouco demorado. Então, aqui nós vamos rodar yarn teste. Vai rodar aqui o nosso teste. E, como esperado, quebrou, né? Eu acho que eu criei aqui no package.json teste. Não criamos o teste aqui com o watch, né? Deixa eu criar aqui teste. Vou botar aqui 2 pontos. Watch. Aí aqui a gente vai tirar isso aqui. E agora a gente vai rodar aqui o teste novamente, só para ele ficar observando o teste. Opa. Teste. Watch. Eu não salvei, né? Assim não dá. Beleza, então agora ele vai ficar observando o teste. Quebrou, por quê? Porque o botão não existe, tá? Então agora nós vamos criar o nosso botão, nosso componente. Então aqui a gente vai chamar de index mesmo, né? Index.tsx. Então aqui que a gente vai fazer export button, export const, né? Sempre esqueço do const. Tá? Return. O que ele vai retornar? Vai retornar o button. Então vamos lá. Primeiro, esse botão ele vai receber algumas propriedades, tá? E uma dessas propriedades vai ser o text. Então, primeiro vou criar aqui type button props. E vamos passar o text, que vai ser uma string. Tá? Então, button. Deixa eu usar aqui o FC, né? E passar aqui o button props. Tá? Aqui não é recat, é react. Beleza. E aqui vai ser o text. Show. E aqui, esse botão, ele vai receber o texto.
Então, a gente vai usar o span e vamos... Ele vai receber a propriedade, né? A props text. Certo? Eu acho que isso aqui é o suficiente por enquanto para esse teste passar. Então, vamos importar aqui nosso botão, dar um Ctrl S e vai lá, o nosso teste passou. Eu queria continuar aqui, mas vai ficar muito longo essa aula. Então, a gente ainda tem ainda mais 2 testes. A gente vai testar quando o botão estiver renderizando com imagem, né? E quando o botão... e vamos testar a ação do clique do botão, né? Então, vai ficar muito longo. Então, vamos dividir essas aulas para não ficar muito chato, beleza? Valeu!